Apesar de todas as promessas feitas na palavra de Deus a respeito de Jesus, que ele nasceria de uma virgem, seu nome seria Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Apesar de todas as profecias, todas as promessas indicarem que um dia Cristo nasceria para salvar a humanidade, Satanás não esperava que exatamente naquele dia em que um homem muito importante chamado João Batista estava batizando as pessoas, e era rotineiro, era costume João batizar. Então, para os demônios, para o diabo, nenhuma novidade, absolutamente nenhuma novidade. Era apenas mais um batismo que João estava fazendo. Mas a fala de João Batista começa a mexer com as forças ocultas que estão nos arredores. Satanás tem muitos assectas, muitos líderes que trabalham para ele, e esses espíritos estão atentos a tudo. Hoje, nos dias de hoje, Satanás tem muitas pessoas possessas que nós não sabemos, que está entre nós e que passará certamente informações para os demônios. Essas informações chegarão a qualquer momento, mas nesse dia João está falando: eu vos batizo com água, mas está chegando alguém que é mais poderoso do que eu. Só por essa fala, os demônios que estão aos arredores percebem que é uma fala diferente, não é mais aquele mesmo batismo. Ele diz que está chegando alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno, disse João Batista, de desatar, desamarrar ou amarrar as sandálias dos seus pés. E aí, João diz: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa fala chamou a atenção. É como se os demônios arregalassem os olhos. É como, veja bem, não estou dizendo que o demônio arregalou os olhos, mas é como ele arregalasse os olhos e dissesse assim: espera aí. E aí, o exato momento que Jesus está entrando na água, sendo batizado por João, para que se cumprisse, as Escrituras, e de forma extraordinária o Espírito Santo desce em forma como uma pomba, e ele é realmente revestido com o Espírito Santo. E interessante, uma voz vai dizer assim: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Nós temos três manifestações fortes: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Espírito Santo em forma de pomba e a teofania. A teofania é uma voz sem corpo, vindo do céu, dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. É muito forte. E aí os demônios estão absolutamente assustados com o que aconteceu. É descrito em Mateus, capítulo 4, versículo 18, e eu estou caminhando aqui com a minha Bíblia, para você ver o que aconteceu de fato. Capítulo 4, versículo, deixa eu ver aqui, 16. O povo que estava sentado em trevas, não é nas trevas, na escuridão. Em trevas significa que as pessoas que estavam ali no Jordão, possessas, cheios de espíritos malignos que já ocupavam os corpos de muitas pessoas, o povo que estava sentado em trevas
viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Isso aconteceu porque eles estavam ali, e a gente vai retroagir, porque eu vou mostrar que a chegada de Jesus é a manifestação real de que Cristo, o Filho de Deus, está na terra. Mas é impensável, apesar dos grandes sinais, apesar de Satanás ter tido uma suspeita quando nasceu de Maria e José, mas não havia nenhuma certeza absoluta, absolutamente nenhuma certeza Satanás tinha. Mas agora as pessoas que estão possessas viram uma grande luz. Então eu identifico o seguinte: essas pessoas correram para avisar Satanás que o Filho de Deus estava aqui na terra. E eu volto então no capítulo 4. Jesus ele foi batizado, ele saiu, e o Espírito Santo de Deus, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembramos que Satanás aqui não é um teste para Jesus, claro que não. Satanás vai aparecer no deserto totalmente desconfiado, incertezas pairam sobre ele, porque na cabeça dele era impossível Jesus Cristo vir aqui na terra. Satanás já se considerava dono dessa terra. E as pessoas, de fato, as pessoas aqui serviam Satanás, as nações, o próprio Israel, o povo judeu, que Jesus vai dizer mais na frente, vós tendes por pai o diabo. O próprio judeu abria espaço para que Satanás pudesse atuar, até neles ali, uma parte, obviamente. Mas o que acontece? Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado, que o Espírito Santo sabia de todas essas questões. Então Jesus chegou no deserto. O que é o deserto? Normalmente pessoas, quando estão passando por grandes provas, dificuldades, as pessoas dizem assim: estou no deserto, estou no deserto. Incrível, né? Sem saber o que é um deserto. Deserto realmente é complicado pessoas que vivem no deserto ou passam pelo deserto. O deserto é traiçoeiro. As informações que a gente tem, que o deserto ele é extremamente quente, claro, durante o dia, mas também muito frio durante a noite. Então não é fácil viver no deserto. E, curiosamente, João Batista era alguém que pregava ali. Então havia habitantes no deserto. Acho que é chamado os beduínos, ou os que atravessam o deserto, mas o deserto às vezes tem que ser atravessado, porque as pessoas elas teriam que dar volta para chegar numa região ou numa fazenda que tinha do outro lado, ou outras nações, outros povos, não sei. Então arriscava passar pelo deserto, e o camelo é o animal preferido de quem quer atravessar o deserto. É curioso que Jesus, no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 40 dias de jejum, 40 noites de jejum, absolutamente sem comer nada. Eu já fiz um jejum de 40 dias, umas 2 ou 3 vezes, mas é claro, eu bebia água, eu comia uma refeição por dia, não é fácil. Eu lembro que um jejum que eu fiz, depois de 2 jejuns de 40 dias,
Quando eu inteirei 37º dia, fui num evento, numa igreja batista, reunião de pastores, um banquete, muita comida. E eu estava no propósito com Deus e eu não comi nada. Os pastores, come aí. Eu, não vou comer, estou no propósito. Só que isso foi de manhã. À tarde, meu jejum encerrava 8 horas, 9 horas, e aí eu fazia uma refeição e bebia água, né? À tarde fui fazer uma visita num bairro em Belo Horizonte. Conversa vai, conversa vem, entramos numa casa e uma mulher nos ofereceu um café com um pedaço de queijo. Todo mundo comeu e a minha mão e o meu corpo não me ajudou dessa terceira vez de jejum que eu fiz de 40 dias. Eu fui lá e peguei um pedaço de queijo e um café. Eu quebrei o meu jejum. Mas Deus sabe das minhas intenções, soube, e eu senti em paz. Pois bem, Jesus está há 40 dias e 40 noites sem comer nada. Pronto, agora aparece aquele desconfiado, aquele que um dia foi expulso do céu, e o próprio Jesus disse em Lucas, dizendo o seguinte: eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Ele estava agora em direção ao deserto, e lembrando, deserto não tem shopping, deserto não tem amigos, deserto é complicado. Quando chega o tentador, ele sabe da necessidade de Jesus. E olha o que ele diz aqui, ó. Se tu és o Filho de Deus, se tu és, é porque ele tem dúvida. Ele não imagina que Jesus estivesse aqui e adquirido um corpo. Como assim? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Muitas pedras no deserto. E ele disse assim: se ele for realmente o Filho de Deus, ele vai provar para mim aqui agora. Ele está fragilizado, com fome, e eu vou sugerir para ele que ele tem poder, porque se ele é o Filho de Deus, ele já jejuou mesmo. Vamos propor isso, porque eu tenho dúvidas. Satanás tem dúvidas. E diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. É muito forte. No versículo 4, ele, porém, Jesus, respondendo, disse-lhe: está escrito. A palavra está aqui, o está escrito, não pode tirar. O que está escrito, ninguém pode mexer. O que está escrito não pode ser acrescentado um tio, uma vírgula, um acento não se deve acrescentar. Mas aqui ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E é verdade. O homem não vive só de pão, de alimento, de festa, de bebidas. O homem não consegue viver só disso. Mas respondendo, e Jesus ainda dizendo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo assim, para o homem viver, ele só vive através da palavra que sai da boca de Deus, que é as Escrituras, que é esta palavra que a gente lê quase todo dia. As pessoas leem as Sagradas Escrituras. Mas essa resposta é uma resposta profunda de Jesus dizendo, também está escrito. É algo de alto nível. Quem está falando isso com Jesus é nada mais, nada menos aquele que tentou ocupar um espaço ao lado de Deus. Não é nada mais, nada menos que enganou Adão e Eva. Não é nada menos esse ser que, segundo diz em Isaías e também Ezequiel, mais sábio que Daniel. Estamos falando de Lúcifer, Satanás, o principal cabeça das trevas. Então, é de fato um diálogo
um assunto muito forte sendo tratado. Esse está escrito é uma chave forte. E diz mais aqui no versículo 5, já que a resposta foi contundente, Satanás agora, então o diabo transportou a cidade santa. Aqui agora, Jesus permite ser transportado. Isso aqui é uma coisa absurda. Eles vão ser transportados, é um teletransporte. É algo assim que a gente só vai presenciar isso no reino milenar, eu creio assim. Ele é transportado, ele sai de um lugar e aparece lá no templo. Então ele saiu do deserto. Ele saiu do deserto e apareceu na cidade santa. E o colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, na parte mais alta de Jerusalém. E aqui ele está vendo tudo, mais de uma parte alta, um lugar muito alto. Satanás fez isso levando Jesus até lá e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, novamente dúvida. Se tu és, é porque ele está com dúvida. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Novamente ele usa a palavra, está escrito. Satanás utiliza as escrituras para enganar as pessoas. Então, a sugestão de Satanás está escrito que se você pular, os anjos aparecem rapidamente e vai te segurar. Não vai deixar o filhinho do papai se estatalar no chão. Pode pular. Satanás queria provas, ou então mexer com o orgulho de Jesus, mexer com o poder que ele tinha e que talvez fosse usado na hora errada, não era o tempo de usar o poder dele, podia voar, ele podia. Tanto que Satanás foi um teletransporte, né? O levou, transportou até a cidade santa. Aí, disse-lhe Jesus, também está escrito, rebatendo. Irmãos, você quer vencer o diabo? Eu sou da área de libertação. Muitas vezes eu vencia no nome de Jesus um demônio usando a palavra. Usando a palavra, a verdade. Simplesmente a verdade. Quando você usa a verdade, que você usa a palavra, o inimigo cai por terra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Simples essa frase. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele reafirma Deus novamente, reafirma a palavra. É incrível as respostas precisas. Sabe, quando às vezes eu vejo alguma programação na rede social e fala assim, corte rápido. Alguém fala o negócio, a pessoa dá uma fala, um corte rápido. Também está escrito, é um corte rapidíssimo para botar Satanás no seu devido lugar. E agora, com essa fala, Satanás, ele de fato tem a certeza que ele estava falando com o Filho de Deus encarnado. É isso que Satanás tinha dúvida. Jesus Cristo adquiriu um corpo. É interessante que quando Satanás, ele queria subir aos céus, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Foi nessa hora, lá no Éden, que Deus colocou o homem no jardim. Quando ele foi expulso, ele tenta voltar, ele vê o homem à imagem e semelhança de Deus. E a raiva maior de Satanás agora, tudo que ele queria ser é semelhante ao Altíssimo. Ele tem que ver Jesus Cristo em carne, ossos e sangue. Um homem encarnado, é claro, porque Jesus adquiriu um corpo material e Satanás ficou intrigado com aquilo. Como que Jesus conseguiu se materializar, sendo que ele mesmo não consegue se materializar? É incrível, é impressionante.
também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora veja bem que Satanás, ele toma uma atitude. A situação agora não é mais de tentar saber se ele é o Cristo. Não, não é mais. Ele agora, como diz aqui no versículo 8, novamente o transportou o diabo, teletransporte, a um monte muito alto, um lugar onde ele tinha uma visão panorâmica, completa, total. E Satanás vai abrir, eu quero que você entenda, não é uma metáfora, não é uma forma simples de explicar, não. Satanás descortinou todo o tempo daquela época, descortinou o futuro e mostrou, conforme está aqui na Bíblia, no versículo 8, e mostrou-lhe todos os reinos, plural, do mundo, que é o mundo. Ele mostrou. E a glória deles. O que é a glória deles? É o poder, é o dinheiro, é a vaidade. Eu creio que o que Satanás mostrou foram fortunas de bilhões e bilhões de dólares, de euro e de outras moedas, honrarias, carros importados, grandes e megas empresas poderosas no mundo, Times Square, Quinta Avenida, Londres, Dubai, Rio de Janeiro, estou citando alguns lugares. Ele disse assim, já que você, vamos dizer assim, já que você é o Filho de Deus e está aqui na Terra, por alguma razão. Então eu quero te mostrar tudo que eu tenho, tudo. Tem uma passagem, não sei se é em Marcos ou Lucas, que ele fala assim, a mim me foi entregue. Essa passagem, eu não me lembro agora, mas tem essa passagem. Ele mostrou todos os reinos, tudo apareceu diante dos olhos de Jesus. Satanás vai fazer uma proposta, e essa proposta é para ele, Jesus. Então, Jesus viu realmente a glória dos homens. Ele viu que ele poderia ter todas as coisas aqui nessa terra, mas, tem um porém, ele estava diante de um Cristo decidido a vir a essa terra com um único propósito. A gente sabe que o propósito de Cristo, nesses 30 e poucos anos vivendo aqui na terra, muito rápido, era salvar a humanidade. E olha, a proposta é irrecusável. Infelizmente, tem pessoas nos dias de hoje que fazem pactos com Satanás. Você pode não acreditar, mas nos dias de hoje, jovens, influenciadores, têm feito pactos para poder alcançar milhões, adquirir carros importados, muito dinheiro, muitas mulheres, poder. E esses pactos são acertados hoje muito fácil, muito rápido, mas a pessoa tem que entregar a alma para Satanás, entregar a vida para ele. Alguns fazem isso brincando, outros fazem trancado num quarto, numa magia negra, diante de uma religião. E o que acontece é que Satanás acaba aceitando e ele acaba ficando bilionário, milionário, tão entre nós, mas na intimidade já fizeram um pacto com Satanás. Jesus recebeu uma proposta aparentemente, aos olhos humanos, irrecusável. Não dava para recusar. É uma proposta gigante. Mas olha o que
Satanás vai dizer aqui, ó, é condicionada no versículo 9, e disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Olha que ousadia desse camarada. Te dou tudo isso. Se foi entregue para mim, eu comando tudo isso. É seu, porém você tem que fazer uma coisa para mim, me adorar. Seria ajoelhar, obviamente, curvando diante de Satanás. Deus veria lá em cima o filho dele renunciando à glória do céu, para pegar aqui migalhas. Lembrando que tudo que Deus fez é para Jesus. Não tinha... Essa é uma oferta material pequena e que Jesus jamais aceitaria. Ele disse, você precisa fazer isso. Deus vai ver, os anjos vai ver, o mundo espiritual vai ver, e Deus vai se desligar aqui da terra, porque você é a última esperança da salvação desse povo. Deus não tem um anjo para sacrificar, ele mesmo não tem como vir, porque ele não tem corpo humano que caiba ele aqui na terra. Mas você renunciou à glória lá em cima e veio. Então eu te dou tudo isso. E a gente comanda o planeta Terra. Se isso tivesse acontecido, claro que não ia acontecer, estávamos todos perdidos. E Satanás fez essa proposta indecente. Mas olha a resposta de Jesus. Essa é uma das passagens uma das passagens incríveis da Bíblia, de tantas, né? Ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Versículo 10, tinha que ser o 10, né? Tinha que ser o versículo 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, camarada, vai embora, Satanás, sai daqui, racha fora, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, está falando nosso Deus Pai, adorarás, e só a ele servirás. Uma palavra reta, direta, na cara do sujeito. Sua proposta não mexeu comigo em nada. Vai-te embora. Arreda daqui. Só tem uma pessoa que a gente adora, que é Deus, e a ele nós vamos servir. Foi uma palavra definitiva. No versículo 10 está dito isso, e no 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos estavam aguardando a decisão de Jesus. Uma proposta, e os anjos aguardavam. Quando Jesus deu checkmate e ele foi embora, os anjos desceram e cuidaram de Cristo, serviram. Ele foi servido pelos anjos. Certamente os anjos, maravilhados com o que Jesus fez. Essa foi uma derrota definitiva de Satanás. A partir de agora, Satanás vai reunir todo o seu clã, os principados, potestades, dominadores, todos os demônios, e eles vão planejar a morte de Cristo. Mas eles não sabem que é essa morte, derramamento de sangue, que vai salvar toda a humanidade. É fantástico, é extraordinário. O nosso Senhor Jesus, ele venceu com a palavra. Seja um vencedor usando a palavra de Deus.